a palestra da noite, que será feita pelo nosso irmão Wilson, que vai nos falar sobre os 165 anos do Livro dos Espíritos, que nós possamos nos envolver nas energias do bem, para que assim possamos ter uma mente sã e um corpo são. Que Jesus nos ampare a todos, iluminando todos que estão aqui presentes. O nosso palestrante da noite, o nosso irmão Wilson, que ele também seja iluminado na sua exposição e que todos nós possamos sair todos confortados com o amor do Cristo em nosso coração, que através do Livro dos Espíritos levantou o véu da obscuridade e que veio trazer para nós o Espírito é eterno e que a morte não existe. Então, com esses pensamentos, com essas rogativas, nós damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Uma ótima noite a todos nós, em especial ao povo brasileiro, onde foi implantada na terra do Cruzeiro, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E hoje, certamente, se não um pouco antes e ainda alguns dias desta semana, muitos falaremos a respeito desta obra, o Livro dos Espíritos, que hoje, como disse o nosso irmão, já está completando 165 anos. Esta aqui é uma imagem da primeira edição deste livro, que continha 501 perguntas com as respectivas respostas. Publicada em Paris, no dia 18 de abril, portanto, num dia como hoje, naquela época era um sábado, em 1857. E essa obra veio para revolucionar o pensamento humano, porque a humanidade nos perdíamos nas questões que implicavam entender a vida. Mas como não encontrávamos razão naquilo que nos apresentavam, tendíamos a desacreditar mesmo em Deus, a desacreditar na própria alma, e daí o surto do materialismo, da ciência embasada no positivismo materialista. Mas nunca na Terra estivemos ao abandono de Deus, mesmo que nós o ignoremos, porque Deus é Pai, como disse Jesus, e jamais vai julgar ou condenar um filho seu. E não trouxe esta obra com o objetivo de que o adoremos, mas com o objetivo de que entendamos estas questões, entendamos o seu amor, a sua justiça, como que funciona a sua lei, e o que devemos fazer não para agradá-lo, mas para alcançarmos a paz e a tão almejada felicidade. E Jesus previa esses acontecimentos que há pouco mencionei, no desvio primeiro do pensamento da sua doutrina e, consequentemente, na descrença das pessoas nele mesmo e no próprio Deus. E quando se aproximava o período, ou pelo menos o dia, um dia antes, ao anoitecer, ele conversava com os seus apóstolos e lhes dizia: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. Porque ele dizia para eles: agora vou para aquele que me enviou. E além mas por que você não pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Imaginemos nós aqueles 12 homens que conviviam fisicamente com Jesus, que ouviam a sua voz, recebiam o seu toque, sentiam a vibração que vinha dele,
de uma forma direta. Diariamente estavam com ele. Só não estavam com ele quando eram orientados a ir para certo lugar, para diversos afazeres, em especial pregar a palavra de Cristo. Mas nos momentos de dificuldade retornavam a ele e pediam orientações. E ele lhes falava. E isso os confortava. E de repente ele vem e diz: um pouco mais e não estarei convosco. Imagine a tristeza, porque eles conheciam Jesus e Jesus nunca tinha dito uma inverdade. Ele estava anunciando algo que impactaria a vida de todos, em especial a não presença física do Mestre. Todavia, prosseguiu Jesus, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Eu conversava ontem com o meu irmão que estava passeando aí, hoje está no aniversário, até ele faz aniversário no Dia dos Espíritos, o Nelson, no Dia do Livro dos Espíritos. Que nós, quando lemos as passagens dos Evangelhos, às vezes temos uma interpretação apressada, equivocada, e muitas vezes nem entendemos o que lemos. Quando Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, o que ele quis dizer com isso? O que é convencer do pecado? Nós lendo isso pensamos, ele vai, alguns dizem que é o Espírito Santo, ele vai nos entender que nós pecamos, que de fato pecamos. Mas o que é pecado? As pessoas pensam que pecado é alguma coisa que a gente faça e que vá tão frontalmente contra as leis de Deus que vai chocá-lo. E isso redundará em uma consequência desastrosa para quem assim procede, porque Deus vai cobrar, vai punir a pessoa. Mas não é isso. A palavra pecado ganhou um sentido, bem dizer, pejorativo, não real. Porque na origem ela quer dizer erro, convencerá do erro, da justiça e do juízo. Qual justiça? A justiça de Deus. E qual juízo? Quem é que faz o juízo? É Deus que nos julga. A justiça de Deus nós mesmos fazemos pela nossa consciência. Porque nela, como diz esta obra que nós estamos aqui mencionando, está a lei de Deus. Alguns poderão dizer, como eu sempre comento, mas não é todo mundo que pensa a mesma coisa. De fato, não. Mas uma vez que você aprende, você não pode mais esquecer, não pode mais negar que sabe. E a tua consciência, intuitivamente, mesmo antes que nós aprendamos, já nos diz o que é certo e errado. Quando vêm as informações por terceiro, ou através de leituras ou meditações, apenas corrobora aquilo que nós já entendimos que está de acordo com o que é certo ou que não esteja. E então a nossa consciência começa a nos cobrar e a nos julgar, se nós não ouvirmos a voz dela. E prosseguia Jesus, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do pecado porque não creem em mim. Alguns pegam isso literalmente, então eu peco se não crer em Jesus. E acredito que quem não crê em Jesus está em pecado. E que basta crer para ser salvo. Então a pessoa diz, eu creio em Jesus. E por causa disto, quando eu morrer, eu vou para o paraíso ou para o céu. Será que é isso mesmo? O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é saber que o que ele diz é verdade. É saber. E tudo o que ele nos fala é um guia de luz. Mas a pessoa acha mais fácil que crer em Jesus? Não, eu acredito em Jesus. Mas será que segue as suas leis? As pessoas se convertem às religiões que se dizem cristãs, e acredito que todas sejam mesmo, e acham que isso é suficiente. Mas olhando o comportamento,
muitas vezes praticam coisas que a consciência não corrobora o agir. Então essas pessoas dizem que creem, mas não creem de fato em Jesus. E nós acreditamos ou sabemos que o Espiritismo diz a verdade? Nos comportamos com quem realmente acredita que o Espiritismo diz a verdade? Vivemos a vida de quem sabe que não vai acabar com a morte do corpo físico e que vamos continuar mais vivos até do que agora, respondendo pelos nossos equívocos e colhendo os frutos do bem agir? Nós agimos assim? O nosso dia a dia é pautado nessa premissa de ouvir a consciência e nos conduzirmos conforme a doutrina cristã agora viva pelo Espiritismo? Então, tanto lá fora, os nossos irmãos protestantes, católicos, outras denominações cristãs, às vezes dizemos alguma coisa e que acreditamos em algo, mas nos conduzimos de maneira diferente. Então Jesus diz do pecado porque não creem em mim, não acreditam naquilo que eu digo, não seguem as minhas orientações, não para me agradar ou para agradar a Deus. E o pecado aqui é o erro. Então continuamos equivocados e errando. E da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Digo, que justiça é essa? É a justiça de Deus, ele já cumpriu o seu papel. Isso aí é interpretação minha, eu não consegui encontrar uma explicação dessa parte aqui. Do resto, o meu entendimento eu acho que está mais ou menos alinhado com a razão. Porque Jesus não precisava ficar mais conosco, porque nós não tínhamos condições de entender além daquilo que ele nos disse no tempo em que esteve encarnado na Terra e nos falou e demonstrou como agir. Inclusive nos ensinou a orar, porque as pessoas não sabiam como se dirigir a Deus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Opa, o príncipe deste mundo está julgado. O que ele quis dizer com isso? Alguém pode dizer qual é o príncipe do mundo que está julgado? Não vou colocá-los em saias curtas, porque muitas vezes nós olhamos assim, o príncipe do mundo, os nossos irmãos protestantes e católicos, não, o príncipe do mundo é o demônio. Para começar, demônio, na acepção do termo que hoje é entendido, não existe. Vem da palavra daimon e significa espírito. Pode ser um espírito bom ou mau. E aquela entidade que combate a Deus e que busca puxar para o seu lado a humanidade, tirando da proteção divina, essa aí, aquela personalidade não existe. O príncipe do mundo é Jesus. Ele é o governador do planeta. E ele está julgado por quem? Da mesma forma, como eu disse antes, pela consciência dele, ou de outra forma, para aqueles que o prenderiam logo em seguida e que já tinham um juízo feito, tinham um pré-julgamento. Iam fazer um simulacro de julgamento, colocando ele à execração pública e depois ainda dando a oportunidade de escolher entre ele e Barrabás para ser libertado. Numa tentativa de Pilatos de lavar as mãos, ou seja, jogar a responsabilidade para os outros. Mas não foi Pilatos que julgou Jesus naquele momento. Foram os sacerdotes do Sinédrio, porque eles é que promoveram a prisão do Cristo, foram eles que prenderam e levaram a Pilatos. E as pessoas às vezes pensam, não, foi Pilatos que julgou. Pilatos lavou as mãos, ele se acovardou. Nós não vamos adentrar muito nessa questão, porque daí demandaria muito tempo. Mas o príncipe deste mundo é Jesus. E a consciência dele sabia o que ele fazia, que nunca errou. Porque o julgamento não quer dizer condenar. É saber que a pessoa fez a coisa certa também. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, já tinha dito o suficiente. Ficar um pouco mais não ia fazer muita diferença, a não ser agradar as pessoas pela companhia dele. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito de verdade ia falar tudo o que havia visto e mais coisas que ainda aconteceriam. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso foi retirado de João, no capítulo 16, versículo 5 a 15. Jesus estava anunciando ali acontecimentos que viriam depois da sua partida. Porque ele buscava orientar os apóstolos no sentido de ter esperança que não ficariam sós, que ele enviaria o Consolador, ou outro Consolador. E a maioria das pessoas do movimento cristão do planeta entende que o Consolador é o que eles chamam de o Espírito Santo, e que dizem que se manifestou no dia do Pentecostes. Mas fazia pouco tempo que Jesus havia desencarnado. Será que as pessoas tinham mudado a sua condição de entendimento, que já poderiam receber informações novas que Jesus anunciara através do Consolador? E quais informações novas aconteceram no dia de Pentecostes? O fenômeno foi um fenômeno mediúnico bastante abrangente, em que os apóstolos falavam línguas estranhas àquele povo, mas não uma língua inexistente na terra, porque era um lugar que se encontravam muitas pessoas de diversas nações, de diversas línguas, e não entenderiam se eles falassem em hebreu ou mesmo em aramaico. Era preciso se comunicar na língua das pessoas que ouviam. Então as entidades espirituais se manifestaram nas línguas dos grupos, determinados grupos, para transmitir a mensagem. E isso chamou a atenção de todo mundo. E ficou famoso o dia de Pentecostes. Entenderam que ali tinha se manifestado o Espírito Santo. Botaram no singular o que deveria ser colocado no plural. Os Espíritos, não digo santos, porque santo, como diz Jesus, só Deus, mas Espíritos que nós entendemos como santos porque se distinguem de nós pela elevação moral que já conquistaram. E ele falava disso também. Aqui, segundo esse canal, The World Factbook, seria o livro dos fatos, elaborado pela CIA em 2012, já faz 10 anos, os sistemas religiosos e espirituais com maior número de adeptos em relação à população mundial são cristianismo, 28%. Então, quando dizemos que o cristianismo abrange a maior parte da população da Terra, não é a verdade. A maior parte percentual, mas não a maior parte. Nós englobamos aí 28% da população do planeta. Depois o islamismo 22%, o hinduísmo 15%, o budismo 8,5%, pessoas sem religião 12% e outros 14,5%. Onde ficamos nós, os espíritas? Nos outros, 14,5%. As pesquisas não entendem que o espiritismo é cristão e nos exclui do movimento cristão. Não entendem que nós estamos vinculados ao cristianismo, nos colocam em outros. Mas mesmo que fôssemos colocados entre os cristãos, e que de fato o somos, não alteraria muito este índice, porque muita gente se diz espírita, mas não se declara espírito nos censos. Parece que tem vergonha de se dizerem espíritas. E aí esse número não é tão expressivo. Existe sim um número expressivo de simpatizantes que frequentam as reuniões mediúnicas, que assistem palestras. Aliás, frequentam as palestras mediúnicas não, né? Os grupos de estudo até, mas não se unem ao movimento espírita como um todo. Porque aí é preciso agir dentro do movimento. Trabalhando nos grupos de estudo, nos grupos mediúnicos, nos grupos de assistenciais, trabalhando dentro de qualquer atividade da casa, da UME, da FEB, enfim, onde deve. Fazendo alguma coisa pelo movimento espírita, que outra coisa que não é, senão o cristianismo redivivo.
E esse estudo, conduzido pela Pew Research Center, acho que é assim que se pronuncia, não falo inglês, em 2009, mostram que geralmente nações mais pobres têm maior proporção de cidadãos que consideram a religião muito importante do que em nações ricas, com exceção dos Estados Unidos e Kuwait, que são nações ricas e que consideram a religião importante. Então existe ali uma certa ilogicidade. Porque o que nós buscamos? Nós buscamos o bem-estar. Na prece inicial, foi dito que nós devemos procurar ter uma mente sã e um corpo sã. E o corpo são vem da mente sã. Isso é possível quando a gente ascende um pouco no equilíbrio e que nos dá condições até de ascender fisicamente e conseguir um melhor patamar econômico e sair da miséria. Mas grande parte dessas pessoas se voltam para o materialismo e esquecem Deus, com exceção, como está aqui, Estados Unidos e Kuwait. Há um distanciamento. As nações mais pobres, oprimidas pela necessidade, buscam até em desespero a Deus pela religião, em especial pelo cristianismo, mesmo sem entender o que estão fazendo. E porque não entendem, assim que acende um pouco, alguns se perdem no materialismo. E nós encontramos lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um texto que diz assim: o século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Está parando, não? Oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Isso eu peguei da internet, lá estava escrito Leão. Eu não consegui a obra original, achei que eu tinha em casa, mas eu sei que é Lyon. Leão seria em português, né? Segundo os planos de trabalho no mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Nas individualidades de João Batista Rosten, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delaney, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Ia resplandecer a suave luz do Espiritismo,
depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Vocês vejam bem que fala aqui de assembleias no plano espiritual. Nada aconteceu por acaso, e não acontece por acaso. Nos momentos cruciais da humanidade, ninguém está ao abandono, como eu já falei antes. O plano espiritual vela por nós. E quando necessário, se fazem assembleias de espíritos luminares, e muitas delas até presididas por Jesus, como foi o caso desta. Porque lá atrás ele anunciava que mandaria o Consolador, mas disseram que nós não estávamos preparados naquele momento para ouvir coisas novas que ainda não podiam ser ditas, e havia chegado o momento. Porque a ciência avançara o suficiente, o entendimento humano já chegara num ponto em que nós poderíamos compreender certas expressões e certas ideias que antes teríamos dificuldade de entender. A ciência foi uma grande alavanca de progresso para a humanidade, embora num primeiro momento e ainda por algum tempo, parte expressiva dos cientistas voltem-se para as coisas materiais em detrimento das questões espirituais, que se chocam com o pensamento cristão, mesmo porque o pensamento cristão, na maioria dos movimentos que se dizem cristãos, está um pouco deturpado, e se choca de fato com os princípios da ciência. E o Espiritismo veio com o objetivo de ser um elo entre a religião e a ciência, para que ambos compreendam, ou ambas, a religião e a ciência, compreendam de que uma ou outra não pode andar sozinha, porque uma não pode explicar certas coisas da matéria, como a religião, porque não entende muito das questões científicas, e a ciência não consegue falar sobre certas coisas das questões espirituais. Então precisa ter um elo, alguma coisa que faça com que se aproxime, mas alguma coisa racional, que não fira a razão, que seja lógico e que seja provável. E aí lá em Prolegômenos nós encontramos essa fala dessa pleiade de espíritos aí, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros, havia mais ainda. E eles disseram: porás no cabeçalho do livro, era aquele que nós mostramos no começo. Hoje nós temos essas obras já ampliadas. Eu disse que no começo era 501 as questões, Hoje, 1019. Na segunda edição foi ampliado. Kardec publicou com 1018 questões. Depois a Federação Espírita Brasileira verificou que houve um lapso na questão 1010, se não me engano, que se desdobra em duas. E então, de 1018 foi para 1019, que é o número de questões que acabou ficando este livro. Então ele diz assim: porás no cabeçalho do livro a seta que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a seta, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, naquela imagem pequenininha, vamos voltar aqui à ampliada, está um símbolo da nossa vida na Terra. Essa parte maior que percorre toda a extensão seria o corpo, a seta. Os bagos, que seria o cacho de uva, teria o licor. O corpo é a seta, o espírito é o licor, aquela seiva que corre por dentro e que fica no grão da uva. E a alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, seria nós. Quando que a alma se une à matéria? Na encarnação. Começa lá na fecundação do óvulo.
E a encarnação mesmo, segundo os Espíritos, ela não se completa quando a criança nasce ou é tirada do ventre da mãe. Ela se completa mesmo lá pelos 7 anos. Nesse período a criança vai se desvinculando do mundo espiritual. Muitas vezes ela tem recordações de experiências transatas antes da vida do útero e que vão se apagando. Quando chega aos 7 anos ela não manifesta mais, porque dela está totalmente reencarnada. E é um período também em que os pais podem mais facilmente influenciar positivamente o filho, apagando as arestas que percebe nele de egoísmo, de vaidade e mesmo de agressão. Muitas vezes os pais até acham bonitinho, aplaudem, até gravam isso e colocam. Hoje em dia é moda colocar no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Acham engraçado coisas que não deveriam ser engraçadas, porque estão estimulando os equívocos que as pessoas trazemos já de outras encarnações. E esse é o momento oportuno, não que depois seja impossível, mas vai ser mais difícil. E, resumidamente, se nós fôssemos colocar tudo que tem aqui no Livro dos Espíritos, porque se desdobra cada parte em várias outras, nós ficaríamos mais de 1 hora só nisso aqui, e o nosso tempo urge. Então, o que contém o Livro dos Espíritos? A nota da editora é um acréscimo. A introdução ao estudo da doutrina espírita, o prolegômeno, que é uma introdução mais longa, que procura resumir aquilo que o leitor vai encontrar e orientá-lo para o estudo do livro. Depois parte primeiro das causas primárias, a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a parte terceira das leis morais e a parte quarta das esperanças e consolações. A questão primeira, que trata de Deus, Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, o panteísmo, Deus infinito, porque seria contraproducente falarmos das questões espirituais sem começarmos pela base. O que é a base? Deus. Como eu disse, a ciência se desvinculara da religião de uma forma tal que não acreditava mais na causa do que existe, não acreditava em Deus, porque Deus era apresentado para a humanidade como um ser vingativo, como o Senhor dos Exércitos, muitas vezes com um velho barba sentado no trono, botando à direita os bons e à esquerda os maus, que seriam jogados no inferno para todo sempre, separando mesmo as famílias, mães e filhos, irmãos, amigos, para nunca mais se verem, porque entrava no inferno, não poderia mais sair de lá, não poderia transitar de um lugar para outro. Fechava-se a porta aqui e ali e separavam-se as pessoas. Esse era o Deus que se apresentava. E aí Kardec pergunta: que é Deus? Saindo daquele hábito que todo mundo tinha de perguntar quem é Deus. Quem é Deus? Leva a ideia de um ser antropomórfico, aquela que a humanidade já tinha, de um homem, porque Deus é um homem, é um pai. Mesmo porque Jesus disse que Deus é pai, só que nós não entendemos a figura do pai, pensamos que era um homem. Mas Deus é pai, é mãe, Ele é a fonte de tudo. Ele não é uma personalidade que a gente possa delimitar. Ele está em toda parte, em tudo que existe. Desde o átomo ao arcanjo, não tem nada que não contenha a energia de Deus. Mesmo quando nós nos distanciamos dele pelas nossas vibrações, ele não se distancia de nós, porque as nossas células que têm vida estão impregnadas do fluido divino, que é a vida. Quando adoecemos é porque nós dificultamos essa sintonia, e como dizia o Omar, a mente já não, ele não dizia isso, mas ele falou mente sã, em corpo são, né? A mente já não está mais sã, porque se distanciou de Deus, por comportamentos equivocados, que foi dito por Jesus pecados, que na verdade são erros, que nos colocam numa sintonia diferente da sintonia divina, e isso gera em nós doenças, porque nós geramos energias deletérias que se empregam em nós e fatalmente vão redundar em doença, porque em algum lugar vai ter que extravasar essa energia. Então, o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
E aí ele prossegue nas outras questões que nós não vamos adentrar, convidamos a quem ainda não estudou que estude, ou pelo menos leia e medite um pouco, porque uma pergunta leva a outra, para um melhor entendimento do que seja Deus. E uma vez entendido Deus, nós sabemos que Ele é justiça, amor, sabedoria suprema, e que não pode errar, e que as desgraças que nos atingem, não é porque Deus quer que assim seja, mas porque nós nos afastamos dele, ou não entendemos a sua justiça. Porque a justiça dele não é punitiva, ela está na lei de causa e efeito. Quando nós fazemos alguma coisa equivocada, o efeito vai ser ruim. Quando fazemos alguma coisa de bom, o efeito vai ser positivo. Então aquilo que eu estou colhendo agora é efeito. E onde está a causa? A causa está no meu agir. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a maioria das causas são dessa própria encarnação. São causas atuais das aflições. E aquelas que nós não descobrimos as causas aqui, são anteriores. São causas anteriores das aflições. Quando? Em outra ou outras encarnações. Não é Deus que nos pune. As pessoas se queixam, uma coisa muito que choca todo mundo, choca mesmo quem é espírita. As pessoas dizem a perda de um ente querido. E muito mais se chocam as mães quando perdem os filhos, no entendimento delas, porque ninguém perde ninguém. Porque morreu de tal doença, morreu de tal acidente. E por que isso acontece? Porque o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo em que estamos para sermos provados e expiar os erros do passado. Não é uma punição divina, é uma oportunidade. Agora imaginemos se Deus não desse oportunidade. O espírito errou, vai para o inferno. Será que seria melhor, mais justo? Não, ele dá outras oportunidades. Se a pessoa não está de acordo com a evolução do planeta onde se encontra, ela vai encontrar um outro ambiente, um universo infinito, onde vai viver. E esse mundo inferior é um mundo de provas e expiações. E a Terra ainda é. E em decorrência disso, existem ainda bastante sofrimento no nosso planeta. Mas está melhorando. A humanidade evoluiu bastante, já temos recursos para vivermos já num mundo de regeneração, onde vai haver mais amor, um certo equilíbrio, não vai preponderar o mal. Mas é preciso avançar junto, moralmente, e entender que Deus é amor e Deus é justiça. O Livro dos Espíritos, como eu disse, tem 19 questões. 1019 questões. É um livro para um grupo de estudo estudar que leva anos, se for aprofundado para o estudo. Então falar em poucos minutos sobre ele é muita coisa. Não tem como, é humanamente impossível e as pessoas não entenderíamos. Então nós pegamos os pontos principais, alguns nem vamos abordar aí, por exemplo, o modelo e guia da humanidade, que é Jesus, está neste livro, informando. E nós pegamos aqui a figura de Deus para entendermos o que é Deus, não é o que é Deus. Para que quando nós façamos a nossa oração, nós possamos entender um pouco melhor Deus. Não vê-lo distante, mas senti-lo em nós. Ele está conosco. Ele já sabe das nossas necessidades antes que as peçamos. E também agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá. As oportunidades de desenvolver as nossas potencialidades que trazemos dadas por Ele. E não nos queixarmos. Apenas pedirmos força, vontade de continuar avançando, paciência para suportar as dores que não podem ser superadas agora, porque tudo passa. Basta fazer uma reflexão da nossa existência. Cada um tem uma idade. Hoje eu sei que tem pessoa aqui que está fazendo aniversário também, dia 18 de abril. Então cada um faz uma reflexão: quantos anos tem? Quantos anos eu tenho? Quantas coisas eu já passei? Aquilo que passei não preciso passar mais. Vou passar mais um pouco de alegrias, frustrações, mesmo dores físicas ou morais, mas vai passar como já passou tudo que foi deixado para trás.
E as coisas tristes não alimentemos como forma de mágoa, ressentimento. Isso só nos faz mal. São experiências que Deus nos deu para desenvolver as virtudes da tolerância, da paciência, da resignação, ao mesmo tempo em que nos faz desenvolver a capacidade de enfrentarmos os desafios da vida e sairmos deles mais fortes, vencedores. E tem essa questão 957 que diz: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E daí, eu não peguei a resposta, mas peguei parte do comentário de Kardec, porque é uma questão bastante profunda. Até pouco tempo, não sei como é que funciona ainda, muitas religiões cristãs não queriam nem sequer fazer orações para os suicidas. Entendiam eles, não sei se ainda entendem, que são seres desgraçados condenados ao inferno. Estão perdidos, pecaram contra Deus, diziam pelo menos eles. Como não tenho mais contato direto assim, não faço estudo junto com eles, não sei como é que funciona agora. Espero que tenham mudado. E Kardec faz uma abordagem detalhada deste assunto e depois aprofunda mais ainda na obra O Céu e o Inferno, onde os próprios espíritos se manifestam, espíritos de suicidas. E nós podemos entender um pouco mais, partindo já do Livro dos Espíritos, o que acontece com esses espíritos. E numa parte, ele pergunta assim: mas não é sempre voluntário o espírito? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: e da loucura o que me dizes? Porque às vezes a pessoa perde o juízo e acaba cometendo uma loucura. Existem certos estados sensoriais e mentais da pessoa que não lhes dão condição nem sequer de raciocinar logicamente e podem, nesse caso, cometer um suicídio. E Kardec diz: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Porque ninguém se suicida porque está bem. Suicida porque está sofrendo, acreditando que o suicídio é uma porta de saída, é o fim das dores. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram, e aí eu mencionei obras póstumas, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração numa lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário é o que se dá. Como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sobre as vistas. Que fatos são estes? São os relatos dos espíritos em manifestações mediúnicas. Eles vêm falar como se encontram. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, ou seja, as consequências não são padrão. Muitas vezes as pessoas dizem: o cara se suicidou, vai para o Vale do Suicídio. Talvez nem exista mais o Vale do Suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Eu não estou dizendo isso para que as pessoas sejam estimuladas a cometer suicídio, pelo contrário. Nós vamos ver aqui que não há penas determinadas, não há assim uma sentença como um código penal, artigo tal pena, não é isso. Corresponde sempre às causas que os produziram, porque as causas são diversas e tem atenuantes e tem agravantes. Há, porém, uma consequência que é importante, a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Porque a pessoa procura uma coisa e encontra exatamente o contrário. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, eu estou numa dificuldade tremenda aqui, por qualquer razão, e me sinto acuado. Uma vez o César me disse que
pode ser bastante também causa, eu pensando bem, acho que é do orgulho. Porque a pessoa não se admite estar naquela situação. A pessoa se sente injustiçada e humilhada diante da própria sociedade, com orgulho ferido e às vezes de uma forma extremamente equivocada e com consequências gravíssimas, parte pela porta do suicídio. Questão 936, agora pulando para outro assunto. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, famílias que não aceitam aquilo que eu disse antes, perda de um ente querido. Não aceitam, acham que é injustiça de Deus, e muitas vezes o ente querido está ainda encarnado e doente, e a pessoa se põe a orar desesperadamente, faz promessas, faz tudo que está ao seu alcance, busca recurso na medicina, mas não adianta. A pessoa sucumbe à doença e desencarna. E essas pessoas que assim procedem, que ficam, desenvolvem um sofrimento tremendo. E como é que elas refletem no espírito que parte? Imaginemos aquele que partiu, já partiu numa situação difícil porque lutou contra as suas dores, despediu-se dos entes queridos, às vezes nem pode despedir-se, como aconteceu muito agora no tempo da pandemia, alguns foram impedidos até de serem velados, perderam o contato, e aí o parente fica desesperado. Como é que se sente o espírito? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. O que isso quer dizer? A pessoa estaciona, ela não retrograda, ela estaciona, porque ela buscava ter fé em Deus, tanto que ela orou pelo parente. Mas ela não entende como é que funciona as leis de causa e efeito. Não entende que esse é um mundo de provas e expiações. Não entende que aquele processo de doença, na verdade, é depurativo. A pessoa está drenando aquela energia de uma mente desequilibrada, uma mente não sã, uma mente doentia. Não pode ter um corpo são. Ah, mas a pessoa sempre foi boa. Sim, nesta encarnação. Mas nas outras, o que ela fez? E o complexo de culpa que ela traz embutido no seu inconsciente, que agora redunda em doença, isso precisa ser drenado. Uma vez findada a encarnação, ela sai sã, recuperada pelo menos em grande parte, se não em todo. Mas o parente fica chorando, produzindo uma energia muito ruim que prejudica o espírito desencarnado. Em vez de fazer um bem, ele vai sentir-se feliz e ver que a pessoa sentiu a sua partida naquele ato do luto. E a pessoa que desenvolve luto deve chorar. Não, eu não vou chorar porque eu sou espírita. Mas será que eu não sinto? E aí eu bloqueio o meu sentimento. Isso também redunda em doença. De alguma parte vai estourar essa energia. Então é saudável para quem ainda não entendeu profundamente essas questões, de fazer o luto, sim, chorar. E o espírito vai ficar feliz, olha, está sentindo a minha falta. Mas não alimentar esse sentimento, vai reter o espírito ali. E vai causar mal, aí ele vai impedir o seu progresso e vai retardar a reunião com este, porque a pessoa que está doente nesse sentido está doente. Ela se revolta até contra Deus, vai desencarnar perturbado e não vai ver o seu parente por uma diferença vibracional. Até o parente vai poder vir, se for um espírito mais adiantado, tentar auxiliá-la, mas ela não vai perceber. Ela vai estar vinculada naquele pensamento repetitivo de perda e vai ficar afastada nas regiões umbralinas e mais tarde vai ser tratada. Muitas vezes poderá aparecer numa reunião mediúnica externando o estado em que se encontra. E aí o orientador tem que ter a capacidade de despertá-la para a realidade e perceber que os seus entes queridos estão ao seu lado tentando ajudá-la.
para que nós não passemos por isso, entendamos essas questões dele já, não perdemos ninguém. Eles partiram antes, nós vamos encontrá-los se entendermos os processos da vida, os mecanismos da lei de Deus. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que lhe tenha deixado a vida corpórea e deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. E aqui vamos considerar a terra como uma prisão, entre outras coisas, prisão, hospital, uma escola. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que a afeição em querer do seu cativeiro? Mais afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Quando eu quero reter o outro aqui, ele está sofrendo, não é melhor que ele se liberte? Nós não sabemos que a pessoa ia passar pela frente, vamos retê-lo aqui, já que partiu, que Deus o abençoe e que ele seja tratado. Ou mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Seremos o quê? Libertos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. Como? Através da mediunidade é possível, mas nem todos se comunicam, porque, como diz Chico Xavier, a linha é estabelecida de lá para cá. Não basta eu querer, é se for permitido e se for útil, senão é apenas um deleite da curiosidade. Mas é possível, mesmo pelo pensamento, pela prece, nos desdobramentos pelo sono, a pessoa se encontra com os parentes, aí é bem provável que aconteça mesmo. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que ministra, da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e das solicitudes que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas dores, às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena. Como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessa ideia. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta, mesa girante, das pancadas. Segundo, o do raciocínio e da filosofia, o estudo desenvolvido por Kardec e aqueles espíritos encarnados que estavam com ele. Terceiro, o da aplicação das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. E já se apresenta. Isso aqui foi escrito
165 anos, 1857. Desde lá já avançamos bastante. Já é hora do terceiro período, da prática, de vivenciar. Ouçamos o conselho do Espírito Santo Agostinho, uma das conclusões. Por bem largo tempo os homens têm traçalhado e anatematizado mutuamente em nome de Deus, de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espírito estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que esse lhes indicou para chegarem até ele. Assinada por Santo Agostinho. Então fiquemos nós com essas reflexões. Que jamais em nossos corações permaneça o ódio. Que jamais as riquezas preponderem em nós o desejo de as possuí-las em detrimento das questões espirituais. Não que a riqueza seja uma coisa nefasta, porque quem a possui tem a obrigação de geri-la e produzir o melhor. Mas é necessário o equilíbrio. Como dizia Siddhartha Gautama, o melhor é o caminho do meio. Um equilíbrio, porque a miséria também não traz felicidade. E o Espiritismo, como consolador, nos vem ensinar sobre tudo isso e muito mais. Nós não temos tempo de falar. Nem que quiséssemos e demandássemos aí meses, anos até, não poderíamos falar. Então eu convido os irmãos todos, nos momentos de dificuldade, procurarem no livro dos Espíritos as orientações para embasar o nosso bem proceder e nos afastarmos das ideias perniciosas, os maus pensamentos. Como dizia Chico Xavier, o mau pensamento é pior do que o uso do tabaco. Ele dizia que nem ele estava livre dos maus pensamentos. Imaginemos nós, Chico Xavier dizia que não estava livre dos maus pensamentos. Então, façamos um esforço para nos libertarmos desse mal pensar, do mau pensamento. Lembrando sempre que Deus está em nós. E não podemos estar fora dele. Mas podemos sim nos distanciar vibracionalmente com as revoltas, com o desespero, com a angústia, com a falta de fé. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradecemos a exposição do nosso irmão Wilson. Que os Espíritos de luz possam estar sempre envolvendo ele, a sua família, um trabalhador da casa espírita que acredita, e que todos nós possamos refletir sobre esses conhecimentos que o Wilson veio trazer para nós. Então eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, agradecer por esta oportunidade que nós temos de vir à casa espírita, e aqui possamos então aurir as energias que se fazem necessárias para enfrentar os percalços da nossa vida. É aqui que nós buscamos o conhecimento, é aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós vemos realmente como os irmãos. E devemos ser bons, tanto na abundância, como também na falta das coisas.
que possamos caminhar por este caminho, caminho da luz, que Jesus deixou marcado através dos seus evangelhos. E há 165 anos, Kardec levantou o véu para a humanidade, para que nós tenhamos fé no futuro, porque a vida continua. A vida que estamos vivendo é só um ponto. Portanto, sejamos bons em pensamentos, em ações, em comunidade. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, agora e sempre, e que assim seja. Aqueles irmãos que ainda necessitarem do passe, podem continuar em silêncio e oração, e os demais irmãos que tenham um bom retorno aos seus lares.